A infância do menino Jesus, capítulo 40. A exumação dos soterrados. Os 3 sacerdotes nada mais perguntaram, reconhecendo em José um homem profundamente iniciado nos antigos mistérios do Egito. Iniciação geralmente encontrada apenas nos sumos sacerdotes daquele país. Entre mentes sirênios perguntou-lhes quantos dos seus colegas haviam perecido. E eles responderam: não podemos precisar o número exato, mas certamente foram mais do que 700, sem contar os discípulos de ambos os sexos. Bem, disse Sirênio, dentro em breve haveremos de nos convencer da exatidão do fato. E virando-se para José, indagou-se, não era aconselhável exumar os soterrados. Respondeu este: não resta dúvida, pois facilmente poderiam estar alguns neófitos ainda vivos nas catacumbas, e é nosso dever salvá-los. A isto Sirênio contratou 2.000 operários, incumbidos de removerem os escombros, e dentro de poucas horas foram retirados 7 cadáveres, precisamente os guias das catacumbas. Conjecturou Sirênio: realmente sinto muito por esses, pois sem a ajuda deles nada de importante conseguiremos nesse labirinto de inúmeras galerias. Nisto o menino Jesus se expressou: Sirênio, quanto às catacumbas não haverá muita coisa útil a ser encontrada, pois desde vários séculos, estão fora de uso e cheias de lama e bichos. Esses 7 guias só tiveram o título como tais, pois nunca um deles lá entrou. A fim de que se creais no que te digo, acrescento que eles não estão mortos, mas apenas muito atordoados, podendo ser despertados. Manda mulheres fortes lhes friccionarem as frontes, peito, nuca, mãos e pés, que despertarão prontamente do seu aturdimento. Obtemperou o Sirênio: se tu, minha vida, os tocasse, certamente se despertariam. E o meninozinho retrucou: faz o que te aconselhei, não posso exceder-me, caso não pretenda dar ao mundo um julgamento ao invés de uma bênção. Sirênio não o entendeu, entretanto seguiu o seu conselho. Mandou que 10 moças fortes tratassem dos guias e após alguns minutos eles despertaram, perguntando o que lhes tinha sucedido. Sirênio tratou que fosse levado a um albergue, enquanto o povo muito se admirou dessa ressurreição, demonstrando grande veneração às moças. Vem agora um subtítulo no capítulo 40. Obra de caridade. Continuaram os trabalhos de escavação, dando Sirênios ordem de serem os cadáveres não seriamente mutilados, deitados em determinado lugar, coberto de esteiras, as faces viradas para o solo. Somente os gravemente mutilados deveriam ser queimados, segundo o hábito na praça destinada aos enterros, ou então enterrados a 8 pés abaixo do solo. Aos menos mutilados deveriam ser feitas as mesmas tentativas de ressurreição, e caso algum voltasse à vida, seria trazido sem demora ao albergue. Após dadas essas ordens, Sirênio afastou-se com seu séquito a fim de visitar outras partes da cidade. Muito admirou-se quando constatou que, em parte, algumas estavam danificadas numa casa particular. Ao passo, vou ler esse trechinho aqui. Muito admirou-se quando constatou que, em parte alguma, estavam danificadas uma casa particular, ao passo que não se devia mais um templo pagão que não estivesse em escombro, com exceção de um, pequenino e fechado, com a inscrição: ao Deus desconhecido. Quando o grupo seguido de grande multidão havia atravessado a cidade, que contava 80.000 habitantes, Sirênio chamou José, dizendo, abre aspas, no íntimo sinto vontade de rir sobre o efeito estranho do terremoto e da tempestade. Vê, acompanhando essa ruela,
se acham construções bastante miseráveis, pedras secas, sem cimento, pouco simétricas, coladas umas por cima das outras, para formarem uma parede. Deveria supor que não tivesse firmeza bastante para resistirem ao tropel de um cavalo, um pouco pesado, né? Essas casas de formigas estão de pé, enquanto que os templos, construídos para a duração de milênios, foram transformados em miseráveis montão de entulhos. Que me dizeis deste acontecimento singular? Não é evidente que a tempestade e o terremoto devem ter atingido ou agido com bastante inteligência? Devo confessar, para minha grande satisfação, que se teu filhinho, com seus dedos onipotentes, não brincou junto à tempestade, em meio dos tempos eu não me chamo Sirênio. Obtemperou José. Guarda o que acreditas, pois deve ser realmente assim. Vamos agora para o cais, para vermos se não há algum trabalho para mim. E aqui encerra, então, o capítulo 40.